Bom dia, pessoal. Tranquilo? É, Vamos falar aqui sobre capacitores, tá bem? Voltar aí a falar sobre quantidade de carga. Posteriormente, próximo capítulo, a gente vai falar sobre corrente elétrica, os fenômenos que envolvem a corrente elétrica e por aí vai. Pessoal, hoje a gente vai falar de capacitores e capacitância, tá certo? Vamos entender para que serve um capacitor, qual a importância dele aí, né, no nosso dia a dia, os tipos de capacitores que nós temos, isso é interessante. Aí no material de vocês, talvez o vídeo não dê para você visualizar com perfeição aqui o que está escrito, mas dá para você acompanhar pelo seu material aí para não se perder, tá bom? Então usa o material aí para ir acompanhando e servindo de apoio para vocês, tá? Tudo que está aqui está aí no material de vocês, só que de uma maneira resumida para a gente poder aprimorar aí mais esse aprendizado. Então vamos lá, pessoal. Capacitor, pessoal, é um dispositivo que ele serve para armazenar carga, armazenar quantidades de cargas, com a finalidade de ser utilizada para alimentar um sistema, tá certo? Então, vamos entender aqui uma coisa. Só um pouquinho, estava ajustando aqui o microfone. Tá ok agora. Então, vamos lá. É um dispositivo que é formado por duas placas. Ele pode, quando você abre um aparelho, que você olha aquele chip, aquelas placas, tem algumas estruturazinhas, algumas de materiais cerâmicos, outras de plástico. Depende do tipo de capacitor. Uns são os cilindros pretinhos, que tem duas perninhas metálicas, ali é um capacitor. Tem aqueles que parecem uma bolachinha, um carocinho de feijão, que também tem as duas perninhas. Também é um tipo de capacitor. Todos têm a mesma finalidade, tá bom? Alguns com maiores capacitâncias, outros com menores capacitâncias. Mas a ideia é armazenar carga. É, Como que funciona? Aqui, essa parte desse retângulo representa aquela estrutura do cilindro, a parte que vai envolver o capacitor, o material que abriga as placas metálicas. Pessoal, essas placas metálicas do capacitor, elas não se encostam, elas estão próximas, tá certo? Mas elas não se tocam, tranquilo? Então eu tenho uma bateria, enfatizar no desenho dessa bateria aqui, que vocês podem ver que está bem exagerado um polo e o outro aqui, ó. Sempre que vocês verem um desenho de bateria, o polo maior é o positivo, o polo menor é o negativo. Porque às vezes vem questão de vestibular que não indica qual é o positivo e quem é o negativo. Mas olhando para a simbologia do desenho, tem que saber que o maior é positivo, o menor é negativo, ok? Vai chegar um certo momento que, devido a essa diferença de potencial aqui, essas placas metálicas, isso aqui é uma placa metálica. Essa placa metálica aqui, elas vão chegar no certo equilíbrio e acumular cargas de sinais opostos, tá certo? Mesma quantidade de carga, porém com sinais opostos. Isso aí é exatamente para esse capacitor, quando necessitar de usar dessa carga acumulada nele, gerar uma diferença de potencial, que é esse U. Ó. Como eu tenho dois polos, um polo positivo e um polo negativo, isso gera para a gente uma diferença de potencial, que é o U. Tranquilo? Como nós já conhecemos as nossas respectivas unidades de medida, vem aqui uma outra grandeza para a gente calcular, relacionando capacitores, que é a chamada capacitância. Capacitância é a capacidade que um capacitor tem. Olha aí, parece um trava-línguas, né? A capacitância é o quanto que um capacitor consegue armazenar de carga em uma determinada diferença de potencial, em um determinado DDP, uma determinada DDP, tá bom? O quanto que eu vou acumular de carga por uma DDP, tá certo? Por uma diferença de potencial. Isso aí é a capacitância. Que lá no SI nós temos que quantidade de carga é o Coulomb,
DDP, que é a diferença de potencial ou a tensão, é dada em volts. Então, Coulomb por volts, a gente vai chamar de Faraday, tá bom? Em homenagem a Michael Faraday, que foi um dos maiores contribuintes para essa área aqui do estudo da eletricidade, eletromagnetismo e por aí vai. Tranquilo? Então, nós vamos ter essa relação aqui, ó, relação básica do estudo de capacitores. Isso aqui, gravem isso daí. Quando eu vou estudar capacitores esféricos, que eu olho para cá, eu tenho duas esferas, uma dentro da outra. Tranquilo? E aí nós vamos tentar, tem que lembrar lá daquela relação da fórmula da DDP, que é a constante eletrostática, tá bom? Vezes a carga pela distância, só que a distância entre elas aqui vai ser os raios, tá certo? O raio da esfera 1, que é a esfera menor, e o raio da esfera 2, que é a esfera maior. A fins de cálculo, para a gente tentar ver um sistema ideal, um capacitor ideal, a gente costuma dizer que o raio da esfera 2, o raio dessa esfera maior, ele tende ao infinito. Ou seja, como ele tende ao infinito, isso aqui vai, esse raio 2, como o raio 2 tende ao infinito, todo número dividido pelo infinito, ele tende a zerar, a dar o resultado zero, tá bom? Toda vez, ó, isso é até de praxe, dividir qualquer número pelo infinito vai dar zero, tá bom? Já fica aí para você a dica. Então, de praxe, resulta para a gente essa fórmula aqui, ó. Ó, aqui não é duas placas? Ah, professor, lá é duas placas. E o esférico? É duas esferas. Uma esfera maior e uma esfera menor. Ambas vão acumular cargas com sinais opostos, tá certo? E aí, para ter a DDP. Só que nessa situação aqui, com o raio 2 tendendo ao infinito e zerando esse termo aqui, a nossa DDP ela vai ser o valor da própria esfera R1 aqui, tá certo? A quantidade vai ser a relação da própria quantidade de carga dessa esfera menor aqui. Então, a capacitância, pessoal, calculada para esse capacitor esférico aqui, ele vai ser quem? Esse raio dividido pela constante eletrostática no vácuo, tá bom? Esse zerozinho aqui indica que é no vácuo, beleza? Então, uma formulazinha simples. Os livros geralmente vai trazer esse raio aqui para vocês. Ele vai dar os dois raios. Qual que eu vou utilizar? O dessa esfera menor aqui, ó. Tá bom? Da esfera menor. Ok? E aí é substituir na fórmula, uma fórmula que eu digo que é fórmula de bolso, fácil de aprender, tá certo? Tranquilo. Pessoal, aí nós temos capacitores de placas paralelas. É basicamente o princípio que é formado aqui, ó, dentro desse capacitor aqui, tá certo? Só que vai aparecer algumas variáveis para a gente que a gente vai entendendo aí, ok? Eu tenho aqui duas placas, tá certo? Cada placa aí, ela possui possui áreas, são idênticas essas placas aqui, tá bom? Eu tenho aqui um gerador, lembrar que as pilhas, baterias são conhecidas como geradores. O polo exagerado aqui é o polo positivo, logo ele vai fazer com que essa placa superior ela armazene uma quantidade de carga positiva. O polo negativo induz essa placa inferior a um acúmulo de cargas negativas. Ok? Pessoal, se eu tenho essas placas interagindo entre elas, é óbvio que a quantidade de carga acumulada nelas aqui vai gerar um campo elétrico, tá certo? Esse campo, ele sempre parte do positivo para o negativo. Tranquilo? Beleza? Ó, o vetor saindo, o vetor entrando. Tranquilo? Aí nós vamos entender aqui, ó, aí elas têm uma certa distância também, ok? Elas não se tocam, é o princípio que a gente viu ali anteriormente. Então, elas possuem uma distância D. Então, bora entender aqui, ó. Lembrar lá dos capítulos anteriores que a DDP ela é igual ao campo multiplicado pela distância entre as placas, tá certo? Tá bom?
esse campo elétrico aqui, multiplicado por essa distância entre as placas. E aí nós sabemos que o campo, ele depende da quantidade de carga acumulada nas placas, tá bom? A quantidade de carga, pessoal, é a mesma, viu? Só que com sinais opostos. Depende dessa constante de permissividade do material. Esse K aqui, ele é uma constante, não vai mudar, a gente usa um valor para todos os cálculos. Essa constante de permissividade aqui, ela depende do material, tá certo? Tranquilo? É a constante de permissividade, beleza? Que a gente vai utilizar, ela vale aí 8,9 vezes 10 a menos 12, não é isso? Aproveitando aqui. Um valor, uma constante aí, né? Tanta constante eletrostática, esses valores aí, pessoal, tudo é relativo, tudo depende da situação em que a gente vai calcular, tá bom? Porém, eles têm alguns valores pré-determinados. Todo valor tabelado, ele tem, quando a gente está estudando dentro da física, dentro da química, nas exatas, todos esses valores tabelados que é trazido para a gente de constante, eles podem se alterar, podem sofrer aproximações, eles podem sofrer arredondamentos. Isso aí varia dependendo do estudo e de como que foi feito essa tabela, tá bom? Então, não se preocupem, que isso aqui vai ser dado para vocês. Isso aqui vai ser dado para vocês. Antigamente, tinha que decorar meio mundo de constante. Hoje em dia, os vestibulares estão sendo mais caridosos aí na questão de informações, tá bom? Até porque eles não querem estimular vocês a decorar tanto. Eles querem estimular atualmente a vocês desenvolverem os cálculos. Porém, não custa a pessoa aprender isso aqui, não. Então, bora aqui, ó. Sendo que eu tenho essas duas relações aqui, eu vou apenas interagir elas com essa relação aqui fundamental, beleza? Porque o que interessa para a gente em capacitor é calcular a capacitância e a DDP, a diferença de potencial que ele pode gerar, tá bom? A capacitância é o quanto que ele pode acumular de carga e a DDP vai ser essa diferença de potencial gerada pelo capacitor. Então, bora lá. Fazendo a interação entre as fórmulas aqui, eu vou ter que o meu potencial, a minha diferença de potencial, minha DDP, ela vai ser a relação da razão, a razão do produto, da quantidade de carga pela distância, essa quantidade de carga em módulo, porque uma placa acumula carga positiva e outra negativa, porém, a quantidade de cargas é a mesma. Por isso, eu utilizo o Q aqui, ó, mas esse Q é em módulo, viu? E a distância entre as placas dividida pela área, ou seja, a razão pela área da placa, como as placas são idênticas, tá bom? Eu faço um cálculo que equivale para as duas, para o sistema. E a constante de permissividade no vácuo. Apesar de eu não ter colocado o Ezinho aqui, o zerinho aqui, ó. Tá bom? Ok. Quando eu falei do material, depende do meio, tá? Depende do meio. Tranquilo? E, como sabemos a relação que capacitância é quantidade de carga dividido pela DDP, se eu pego e isolo a DDP e substituo aqui, ó, eu encontro essa relação. Essa fórmula aqui é uma manipulação matemática dessa fórmula aqui, ó. Manipulando, ó. Observa que a capacitância vai ser quem? Se eu pego aqui e substituo. Aqui eu tenho a tensão. E eu substituo a tensão pela carga dividida pela... Fazer isso aqui, ó. Quem é U? U é Q dividido por C. Tranquilo? Então, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar Q sobre C igual a Q vezes T, constante de permissividade, vezes quem? Vezes a área. Você vê que isso aqui não é uma fórmula nova, é apenas uma manipulação matemática. Aí, ó, tá no numerador, simplifica. Tá certo? Esse aqui está multiplicando esse daqui, ó, vai ficar CD igual a constante de permissividade vezes a área,
Quem multiplica passa dividindo. Eu vou apagar aqui, passa dividindo para cá, que gera essa formulazinha aqui, ó. Então, se você aprendeu uma fórmula e aprendeu essa daqui, precisa aprender apenas uma. Tá bom que a outra é gerada dela, dá para você desenvolver as fórmulas. Também é simples. Esse valor aqui ele vai ser dado na questão. Todos esses valores aqui, provavelmente, ele não vai te dar área. Ou ele pode te dar área, ou ele pode te dar as dimensões da placa, para você calcular a área. Se for uma placa retangular, base vezes altura. Se for quadrada, L ao quadrado. Geralmente é retangular essas placas, tá bom? Aí você calcula a área do retângulo. É bem simples o cálculo disso aqui, gente. Tá bem? Aí nós entramos aqui nos capacitores que possuem os materiais dielétricos. Isso aqui é interessante. Porque os materiais dielétricos, eles têm um comportamento aqui diferente. É uma placa onde, quando colocada entre as placas do capacitores, ela vai ter um comportamento coletivo. Eu coloquei aqui as características aqui, ó, do material dielétrico, mas qual é a importância desse material dielétrico aqui? É diminuir a intensidade do campo, desse campo gerado aqui, ó, tá certo? Para oferecer uma capacidade de aumento no acúmulo de cargas. Ou seja, eu vou aumentar a minha capacitância, eu vou aumentar aumentar o acúmulo de cargas aqui nas placas, devido a esse campo induzido que é gerado aqui, ó. Esse campo aqui eu gero um campo para cá, aqui eu gero um campo para cá. Eu tenho aqui os meus campos induzidos aqui, ó, devido ao meu material dielétrico. Esse material dielétrico, pessoal, ele é um material isolante, tá certo? Então, ele tem uma certa dificuldade de conduzir corrente. Deixa eu só reforçar aqui esse desenho aqui. Ele tem dificuldade de conduzir corrente, tá certo? Esse material, ele vai ter um comportamento coletivo. Nele, nesse próprio material, uma parte, a parte mais próxima da placa carregada positivamente, tende a se carregar negativamente, gerando esse campo induzido aqui. Esse campo induzido, pessoal, gerado pelo material dielétrico, ele diminui a potência do campo sem o material, tá certo? Quando ele diminui essa potência do campo, ele provoca um aumento do acúmulo de carga nessas placas aqui, ó, tá certo? Então, eu vou ter um aumento da capacitância. Tranquilo? Beleza? Que, inclusive, está aqui as características básicas do material dielétrico. Então, ele serve para isso aí, para aumentar a capacidade de acúmulo de cargas e de aumento da capacitância. Para me calcular a capacitância, eu dependo da constante eletrostática, tá certo? A fórmula é essa mesminha aqui. A diferença, ó, eu tenho duas placas, a diferença é que aparece um material no meio aqui, ó, no meio dessas duas placas. E aí esse material, ele depende do meio que você vai inserir o seu capacitor. Então, na conta, na fórmula, ele depende aqui da constante eletrostática. É a mesma fórmula, apenas vamos multiplicar pelo valor da constante eletrostática, o K, tá certo? Constante de permissividade, constante eletrostática, a área das placas, tá bom? A área de uma delas, que elas vão ser idênticas, e a distância entre elas. Ó. Ok? Tranquilo? Beleza? Porque às vezes a pessoa pode pensar que a distância é essa distância aqui, ó. Não é. A distância entre as placas. Ok? Beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui agora, só para me apagar aqui e fazer agora a parte de associação de capacitores, que é bem semelhante à associação de resistores, porém com uma diferença. Pronto. Estamos aí de volta aí. Ok? Rapidamente aqui, pessoal. Tem um tópico falando de energia, tá bom? Só que essa aqui é energia elétrica. É importante a gente ressaltar que a energia elétrica
o produto entre a quantidade de cargas pela DDP, dividido por 2, porque nós temos duas placas no capacitor, tá certo? Também pode ser dada pela relação, quando eu pego a relação básica de capacitores e vou fazendo as manipulações matemáticas, eu gero essas outras fórmulas aqui, tá bom? Isso aqui não são fórmulas novas. Dessa daqui, ó, eu substituí a carga, tá bom? Pelo produto entre capacitância e DDP. E aí gera essa outra fórmula aqui. Se eu substituir, por exemplo, a minha DDP pela razão da quantidade de cargas pela capacitância, eu gero essa terceira fórmula aqui. Então, essas aqui são as maneiras da gente calcular a energia elétrica de um capacitor. Lembrar que, quando eu faço a análise do gráfico, a área do gráfico, quando eu tenho a relação entre, quando eu multiplico as grandezas, quando eu calculo a área do gráfico, eu estou multiplicando as grandezas. Então, quando eu calculo a área desse gráfico, numericamente vai ser igual à energia elétrica gerada pelo capacitor. Tranquilo? Agora vamos para a parte de associação de capacitores. Pessoal, em um circuito, o circuito elétrico, lá dentro daquelas placas de computador, de rádio, televisão, pode ter vários capacitores naquela placa. E eles podem estar relacionados de duas formas, ou em série, tá bom? Ou em paralelo. Como que é em série, pessoal? Eu vou ter a minha tensão, que vai gerar energia, e esses capacitores eles vão estar um do lado do outro, interligado por um único fio, tá certo? Que poderia ter vários capacitores. É como se fosse dar um exemplo aqui, que não é capacitor, mas para vocês entenderem, um pisca-pisca. As luzes do pisca-pisca, elas estão todas em série, estão todas numa sequência, sem nenhuma interferência, não tem nenhum outro fio interligado entre as luzes, a não ser um único condutor, tá certo? Quando a gente vai calcular a capacitância equivalente, tentando desenhar aqui de um outro modo, tanto faz para ela ser em série como em paralelo, quando eu me refiro a uma capacitância equivalente, é uma capacitância que vai substituir todas essas outras aqui, ó. Tá certo? É como se eu tivesse um único capacitor que ele substituísse esses dois aqui no caso. É como se ficasse assim, ó. Atenção. Na simbologia, esses dois travessões representam capacitores. Essa simbologia representa um gerador, tá certo? Então, o sentido a gente vai aprender lá no capítulo posterior, o sentido da corrente, de onde que sai, onde que ela entra, tá bem? A priori, só quero que vocês entendam que o meu capacitor equivalente, ele vai substituir todos os outros capacitores, tá certo? Tanto faz estar em série como em paralelo, a tendência de você calcular um equivalente é como se fosse um substituindo todos os outros. Lembra lá da dinâmica? Força resultante não é uma força que substitui todas as outras forças de um sistema? É basicamente como se fosse isso aqui, um equivalente que equivale a todos os outros capacitores. Como eles estão associados em série, eu vou fazer a soma do inverso, tá bom? Das capacitâncias. Então, eu vou fazer o quê? O inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias de cada capacitor, ok? Quando eu tenho só dois capacitores, só dois em um sistema, se cair uma questão com apenas dois capacitores, se você não quiser utilizar dessa fórmula aqui, você pode usar esse mecanismo aqui, ó, do produto pela soma. Eu faço o produto das capacitâncias dividido pela soma das capacitâncias. Eu vou encontrar a equivalente. Essa segunda aqui, ó, observação, cuidado, porque essa aqui, ela só dá para fazer esse cálculo aqui se tiver dois capacitores. Se tiver mais de dois capacitores, mais de dois capacitores, você vai ter que utilizar essa relação aqui, de cima. Tranquilo? Que aí você vai fazendo aí a soma dos inversos, ok? E quando é em paralelo, olha, por que fala paralelo, pessoal?
Observa aqui que eles não estão numa sequência como se estivesse no mesmo fio. Existe uma coisa que nós vamos chamar de nó. Nó é isso aqui, ó. Esses encontros aqui, ó, de fios. Ou seja, um fio passa para cá e um fio desce aqui. Então, gera um nó. Esse fio ele vem aqui, sobe um fio aqui e o outro fio passa aqui, gera outro nó. Então, quando eu tenho esses nós, eu costumo dizer que a gente costuma dizer que o sistema vai estar em paralelo. Tá? Um paralelo ao outro aqui, ó. E aí, a conta mais fácil do mundo é calcular capacitância equivalente em associação em paralelo, porque é só somar o valor das capacitâncias. Somente isso. Somou o valor dessa aqui, a gente encontra a capacitância equivalente. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o conteúdo de capacitores, tá bom? No próximo capítulo a gente vai dar sequência aí. Então, por aqui a gente fica por essa parte aqui, né? Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço.